Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre autonomia de veículos 100% elétricos. É meio que uma continuação do vídeo que eu fiz na semana passada, falando sobre se vale a pena comprar já ou não um veículo 100% elétrico, ou se vale a pena deixar assim mais para o futuro. E realmente a autonomia é um assunto que eu devia perder um pouquinho mais de tempo e também é um dos temas mais importantes para comprar um veículo elétrico, ok? Então vamos lá. É assim, hoje em dia o mercado, os carros, vamos assim dizer, de entradas, veículos elétricos de entradas, a autonomia está aí a rondar os seus 180 km, 200 km, alguns que já têm um pouquinho mais. Estamos agora a falar numa média de valores entre 20 mil até 25 mil. Estou aqui a falar, por exemplo, do Volkswagen o Up, do Renault Twingo, o Dacia Spring, que eles falam que pode ir 280 ou até 305 km de autonomia, ainda não foi lançado. Portanto, não vou bem colocar já porque ele é um veículo que é a partir dos seus 17, 18 mil euros, já com preço-chave na mão, não é? Pronto, aí a partir dos 30 mil euros já se consegue ter carros com autonomia acima de 300 km, como por exemplo o Peugeot elétrico, o 208 elétrico, como o Corsa elétrico. Um pouquinho mais caro tem ali o Renault Zoe. Esse já falam que ultrapassa até os 400 km e a partir de 40 mil, 50 mil, 60 mil euros já estamos a falar de carros elétricos que a autonomia já ultrapassa, em alguns casos, até 600 km, ok? Pronto. Ok, já sabemos desses, entre aspas, pequenos detalhes, então vamos lá ver uma coisa. A autonomia, por exemplo, quando você vai comprar um carro, agora eu vou usar o meu como exemplo, que é o Corsa elétrico, eles prometem 340 km de autonomia em circuito WLTP. Pronto. Esses valores, vamos agora fazer um pequeno comparativo com carros a combustão. Por exemplo, o meu Toyota Auris, que no Brasil é o Corolla, segundo a estimativa de consumo pela própria WLTP, eles falam que rondam 3,3 litros aos 100 km. Ou seja, em 100 km o carro vai consumir 3,3 litros de diesel, ou gasóleo, né, no caso aqui em Portugal. E vamos lá ver uma coisa, eu nunca cheguei nem perto desse valor. Acho que ninguém, a não ser que seja só numa descida, ninguém consegue nesses valores. São valores completamente fora da realidade de um carro a combustão. Posso dizer que no caso do meu Toyota, a minha média atual é de mais ou menos 5 litros a cada 100 km, sendo que sim, se eu quiser conduzir assim um pouco mais, de certa forma, econômico, eu consigo reduzir para talvez 4 e pouco, mas estamos a falar, por exemplo, mesmo em autoestradas, que o limite é 120 km por hora, eu conduzia 90 km por hora, o que não tem muita lógica, não é? E se for só circuito urbano dentro de cidade, em carros a combustão ainda é pior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essas estimativas que os fabricantes dão são irreais, são completamente irreais, estamos a falar em discrepâncias muito grandes. Já no carro dos elétricos, a coisa pode ser um pouco diferente. Bom, então agora voltando, por exemplo, ao caso do exemplo do Corsa elétrico, que é o carro que eu tenho alguma experiência. Eles dão de autonomia 340 km, na verdade eles não falam 340, é 338 km em circuito WLTP, que eles falam que é um circuito misto que engloba um pouco de vias rápidas e também circuito urbano, ok? É assim, no caso dos carros elétricos, a verdade é que esse valor não só pode se chegar a ele, como pode ultrapassar. Se, por exemplo, eu fizer uma condução só urbana, só cidade, para RAM que nunca ultrapassar os seus 50, 60 km por hora, essa autonomia de 340 pode ser estendida a quase 400 km. Eu já fiz uma viagem, foi uma viagem de teste, foi péssimo porque eu fiz só por estradas nacionais, ou seja, estradas que não se pode correr muito, a velocidade nunca ultrapassa ali os 70 km por hora.
Eu já fiz uma viagem, foi de cerca de... nem chegou a 300 km, foi 280 km mais ou menos, por percursos urbanos, por assim dizer, percursos lentos. E a autonomia que o carro mostrava realmente chegava a sensivelmente 380 km. Portanto, era uma autonomia muito boa. Tanto que eu fui e voltei e ainda tinha 100 e poucos quilômetros que o carro podia fazer. Agora, uma situação que o carro elétrico realmente para condução urbana ele tem uma autonomia muito boa. Entretanto, quanto a vias rápidas ou autoestrada, já muda completamente a figura. Esses 340 em uma autoestrada que seja a 100 km por hora, já cai para 250. Se for a 120 km por hora, por acaso eu nunca fiz o teste em viagens longas, mas se for a 120 por hora, provavelmente ele vai cair para aí, talvez 200 km de autonomia. Agora eu estou falando assim por alto. Depende também do local, depende de alguns fatores, né? Claro. Mas a autoestrada realmente é o grande vilão de veículos elétricos. Infelizmente, agora eu enrolei tudo. Essa é a realidade. Agora, tentando englobar um pouco disso que eu estou a falar sobre autonomia em relação ao que isso implica na compra ou não de um veículo elétrico. É assim, como eu falei, no momento o veículo elétrico ainda é muito associado à cidade, à condição urbana, a ir para o trabalho, a dar uma escapadinha rápida ao fim de semana perto de casa. Ele é mais indicado para isso. Claro, se a gente for falar de carros acima de seus 40, 50 mil euros ou até mais, que ele já tem 600 quilômetros, aí já muda um pouco, uma pessoa pode tentar fazer uma viagem maior. Lembrando que são 600 km de autonomia que ele tem. Se for em autoestrada a 120 km, vai cair bastante. De 600 estamos a falar talvez de cair para 400, 450 km. Portanto, mesmo assim, não é um carro 100% confiável para viagens grandes. Há a situação, mas eu posso carregar o carro em autoestrada ou em uma cidade? Pode, com certeza pode. Entretanto, agora que eu vim assistir o vídeo que eu fiz anteriormente, que lá eu explico mais ou menos que, infelizmente, os pontos de carregamentos ainda são muito poucos. É muito perigoso você chegar num sítio, num local para carregar o carro e você ter pouca autonomia e ter lá, ainda por cima, alguém a carregar, e um carregamento às vezes demora, você tem que esperar essa pessoa sair para depois carregar o seu carro. O valor acaba por não ficar tão barato quanto isso para carregar o veículo fora de casa, ok? Portanto, eu acho que no momento, por mais que se diga elétricos, ainda é mais para a cidade. Agora é assim, por exemplo, no caso do carro que eu tenho, é mais a minha esposa que usa, ela faz uma média diária de 60, 70 quilômetros. Portanto, o carro basicamente um carregamento dá para 3 dias, 4 dias, depende um bocado do percurso que ela usa. Como às vezes ela tem que visitar clientes, nós optamos por carregar o carro mais vezes, à noite nesse caso, para o carro sempre ter uma autonomia maior do que o que nós achamos que vamos precisar. Porque outro ponto de ter um carro elétrico, um ponto negativo de ter um carro elétrico é que às vezes estamos sempre com medo. Será que a autonomia vai dar para chegar naquele lugar que nós queremos? Meu Deus, isso está a acabar muito rápido. Portanto, isso é assim uma situação assim um pouco complicada. Eu acho que já falei um pouco no outro vídeo, mas fizemos agora uma viagem. Queríamos fazer algo rápido, portanto não era muito longo, era de 125 km. Entretanto, fizemos por autoestrada, ou seja, rápido. E fizemos andar a 100 km por hora, e a verdade é que o carro daria para fazer a viagem, mas nós ficamos um bocado repreensíveis e acabamos por carregar ele no meio da viagem. Mas eu ainda penso que conseguiríamos chegar aqui em casa de novo, nem que em vez de ir a 100 por hora fôssemos só 90 por hora, mas ainda conseguimos chegar em casa sem carregar. Mas estamos sempre a viajar, sempre assim com o coração na mão, tipo, será que isso vai dar? Será que eu vou ficar aqui preso no meio do caminho? Portanto, há sempre essa situação que tem que ser muito planejado os percursos no carro elétrico. Agora é assim, uma pessoa que realmente usa exclusivamente para o trabalho,
mesmo pegando no caso do Renault Twingo, que tem 180 km de autonomia, desde que a pessoa tenha um espaço em casa ou no trabalho para recarregar o carro, acaba por valer a pena no sentido de que você pode todos os dias colocar para carregar o carro, nem que seja só até 80%, que é o que eles recomendam, não é? E o carro, ou seja, durante o dia você usa, à noite você carrega um pouco, não é muito problemático nesse sentido. Se é uma pessoa que já não tem tanta facilidade para carregar, é que aí já pode complicar um pouquinho mais, ok? Também falei um bocado sobre isso no vídeo passado, quem quiser assim ver, entre aspas, alguns pontos contras e a favores do carro elétrico, veja o vídeo que eu fiz, se vale a pena ter ou não, fiz na semana passada, e eu ainda quero fazer mais alguns vídeos em relação a esse tema. Um deles é sobre o carregamento, como carregar, onde carregar, quanto custa carregar, mas muito mais assim detalhado, ok? Bom, pessoal, olha, muito obrigado por tudo, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.